Bom dia a todos, é um privilégio estar aqui no Café Virtual do Sindicato Rural, onde nós teremos a oportunidade de apresentar a vocês as linhas que nós criamos para atender esse novo Plano Safra. Como eu já fiz na pré-chamada aí, nós criamos linhas muito próximas e até com algumas vantagens em relação ao que o próprio governo anunciou. E com diferencial, nós estaremos trabalhando com os nossos próprios recursos. Portanto, a disponibilidade de recursos será imediata. Inicialmente, eu quero agradecer aqui ao Sindicato Rural a oportunidade. Quero, já é conhecida de muitos, mas quero apresentar aqui a Alessandra, nossa gerente do agro. Eu sou o diretor de negócios do Cicobi. Depois vai estar conosco aqui também o Wilson, que relaciona com o associado e vai falar um pouquinho do nosso trabalho digital. Nós vamos iniciar a nossa apresentação, mas eu gostaria de, inicialmente, lembrar um fato histórico, né? A Crédito Doce fez, agora em maio, 31 anos de existência. Esteve aqui há pouco conosco o Zé Miguel, ou vai estar, né? O Zé Miguel conosco, que é um dos nossos fundadores do Cicobi Crédito Doce, que é o presidente aqui da União Ruralista. Quando esses nossos fundadores criaram a cooperativa, eles não tinham ideia de onde que nós poderíamos chegar, ou chegaríamos. Nenhum de nós tínhamos essa ideia. Eu participava, não era dos fundadores, mas lá do início. E hoje a Crédito Doce consegue atender o associado com uma condição tão especial e com os próprios recursos. Isso realmente era um sonho muito distante que hoje nós estamos presenciando. Nós vamos passar então a apresentação. A Alessandra vai começar a mostrar as linhas nas suas diversas modalidades, seja de custeio pecuário, custeio agrícola, investimento pecuário, investimento agrícola, com recurso fixo, com recurso variável. Ela vai mostrar isso e nós, à medida que vamos apresentando aqui, nós vamos comentando, debatendo, mas eu gostaria também da sua participação. Fica muito melhor quando você que sair ouvindo tem alguma pergunta, alguma dúvida, porque a gente acha que está comunicando e às vezes não está claro em algum assunto. Então, portanto, se você puder mandar sua pergunta no chat aí, vai ser uma honra para nós poder respondê-la. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos. Hoje, de maneira mais especial, a gente vai divulgar as taxas, as novas taxas do Cicobi, nesse Plano Safra 2021. Acredito que todos vão ficar satisfeitos com a taxa que a gente tem para propor para vocês. E eu vou falar um pouco das linhas, dos possíveis financiamentos disponíveis para os produtores. Bom, entrou aí. Aí a gente tem o custeio pecuário, que é para recria e engorda, né? O prazo para essa operação é até 2 anos, considerando animais até 24 meses. Aí a gente trabalha com esse prazo de 2 anos, custeio pecuário, recria e engorda. Aí segue também o custeio pecuário, recria e engorda, só para distinguir que vocês podem comprar tanto bezerros quanto animais mais velhos, é o que eu falei, né? Animais até 24 meses, prazo 2 anos. Nós distinguimos aí para que vocês percebessem o seguinte: quem financia, e todo financiamento desse requer um projeto técnico. Tem o custo do projeto técnico, mas também tira o ônus do IOF. Quando você compra um bezerro, obviamente, dependendo da estatura do bezerro, você precisará de um prazo maior de financiamento, 2 anos na média. Eventualmente, pode até precisar de passar um pouquinho. Então, nós vamos no máximo em 30 meses com essa linha. Às vezes, você comprou um bezerrinho ali de 5 arrobas e tal, vai precisar de um tempo um pouco melhor. E quando você olha um boi já de pasto, 1 ano você vai tirar. Portanto, então vai de 1 ano a 2 anos, 2 anos e meio. Por isso que apresentamos um animal jovem e um animal de meia idade. Aí a gente tem o custeio pecuário para confinamento, né? São apenas 6 meses, porque já é um gado que já está na fase de terminação. Falta pouco tempo para chegar no peso adequado de venda, o peso esperado do produtor, não é? Então, 6 meses de prazo. Nós temos vários produtores e agora que fazem isso, né?
semi-confinamento, só faz o acabamento do animal, né? Talvez esteja até nos assistindo aí o Marci aí do Laticínio Sensação, estou sabendo que vai soltar um lote agora em setembro, outubro. Então, nós temos essa linha também, além da linha para compra do animal e chegar lá no abate, a linha para terminação dos animais. Aí agora a gente já fala do custeio agrícola, que é em até 12 meses. Esse aí, custeio agrícola, é mais, às vezes, para reforma da lavoura, reestruturação da lavoura, compra de adubo, mão de obra que o produtor deseja fazer, principalmente aí no café, por exemplo, agora, meio do ano, a gente está aí, já começa as colheitas, vai até lá para setembro, outubro, dependendo da região. Então, a gente tem esse custeio para ajudar nessa fase da colheita do café, né? Tem aí a gente ilustrou com o milho para as pessoas verem que não é só para plantação de café, essas coisas, mas também para o milho. Às vezes tem pessoas que mexem com silagem, então a gente também tem 12 meses para o milho. Aí é o que eu falei, ó, o custeio agrícola, o adubo, às vezes um implemento, um defensivo, né? O milho, que é a semente, entra também agora nessa fase. Então, 12 meses. Quando a gente coloca essas ilustrações aí, pessoal, é só para ajudar você a compreender quando nós estamos falando num custeio agrícola, do que contempla. Então, todas as lavouras, é lógico que não vão ilustrar aí, tem hortifrutis também. Nós temos aqui na nossa região os Braga aí que são muito fortes nos hortifrutis, nas fruticulturas. Então, a gente contempla tudo isso, o investimento agrícola. Então, ilustramos com algumas mais comuns nossas aqui, que é o café, o milho, não estava aí, mas o feijão. Então, isso tudo está dentro desse pacote. Aí tem também para o pecuário, né? Para compra de sal, ração, os medicamentos, também o prazo é 12 meses. Vocês viram que nós apresentamos investimento pecuário para engorda ou recria. É uma coisa. Agora, esse aí é para insumos, por isso ele vai até um ano. Sempre, todo ano, você tem que fazer esse ciclo de produtos, de insumos, que pode até entrar funcionário aí, entra adubo, entra ração, todos esses produtos que são cotidianos para manter a produção pecuária. Aí, seguindo... Aí a gente tem já a parte, agora a gente parte para a parte do investimento. Na parte de produção, a gente tem aí fêmeas para leite, tanto bezerras, novilhas, vacas, tudo que para a produção, para aquele produtor que mexe com leite, prazo de até 5 anos. Quando a gente coloca até, pessoal, nós estamos querendo dizer o seguinte, tudo isso vai depender do projeto técnico, depende. Se você já adquiriu, por exemplo, uma matriz, você já adquiriu um animal em produção, portanto, não faz nem sentido 5 anos. Mas se você adquiriu, às vezes, uma novilha ou uma bezerra, você vai precisar de uma carência, o que eu já falei, me antecipei que as nossas linhas oferecem algumas condições superiores até que as linhas do governo, porque conforme o projeto técnico, a gente coloca carências até grandes para dar tempo de começar a produção, que é um investimento produtivo, começar a produção para que você pague com o seu próprio investimento. Aí a gente também tem investimento para bens duráveis, que a gente fala bens duráveis porque aquele bem que vai durar mais de 5, 10 anos dentro da propriedade. A gente tem aí agora, o produtor rural está começando a se animar mais com a energia solar. Então, aí a gente tem esse prazo de até 7 anos, como o Silas disse, tanto lá na compra das fêmeas, aqui também na energia solar, se precisar de uma carência, o produtor vai ter direito a essa carência. E aí é uma oportunidade, né? Porque, assim, essa é uma linha nossa, onde a gente pode financiar a energia solar, onde o governo federal ainda não financia energia solar nas linhas dele, porque tem que ser um produto totalmente nacional. E aí a gente criou a nossa linha, e aí dentro dela, com as taxas atrativas, a gente pode financiar a energia solar.
Todos nós sabemos que a energia rural é uma energia mais barata, praticamente uns 40%, ou talvez chegue a 50% mais barato que o urbano. Mas, tendo em vista, pessoal, os custos desse financiamento, os prazos, as pessoas estão conseguindo zerar a conta, ou bem próximo disso, com pagamentos em torno de 5, 6 anos, e aí vocês viram aí, nós podemos ir até em 7 anos aí nessas linhas, dependendo, colocar carência para você começar a produzir, acabar de instalar. Então é muito interessante você instalar, e ainda quero lembrar, ainda não foi mudada a legislação, que há uma expectativa de mudança, onde que eles estão querendo cobrar por uso da rede, da CEMIG ou da distribuidora. Ainda não foi deliberado isso, portanto, eu acho que nós precisamos nos apressar, quem tem essa pretensão, apressar e contratar logo essa linha, montar a sua geração de energia fotovoltaica na propriedade, porque é uma grande oportunidade. E nós temos, realmente, vocês vão ver após aí, depois de nós mostrarmos as linhas, taxas excepcionais para atender você nisso aí. Aí, para ilustrar, né, a gente tem a ordenha mecânica, que às vezes também o produtor quer fazer um investimento maior para ajudar na produção, prazo de até 7 anos, até mesmo para agilidade, né, na hora de ter a sua produção, uma qualidade melhor do leite. E aí, até 7 anos também é um bem que dura mais de 5, 10 anos dentro da propriedade, então a gente considera esse prazo. Na nossa ilustração aí, nós colocamos realmente uma ordenha até mais sofisticada um pouquinho, se bem que já tem pessoas contratando a nossa, pela redondeza aqui, até robô, né? Para retirada de leite, é raro, mas tem. Mas isso contempla, pessoal, qualquer ordenha, balde ao pé, qualquer ordenha. A gente tinha que ilustrar com algum sistema para vocês conhecerem o que nós oferecemos. Aí a gente tem também tratamentos, né, de dejetos, prazo de até 7 anos. Quem quiser fazer churumeira, essas coisas, dentro da propriedade, prazo de 7 anos. Aqui tem uma novidade, pessoal. Aqui na nossa região, nós temos até o Bandeira, que representa uma empresa aí, vende esses equipamentos que tratam o esgoto da propriedade. Não só questão do rural, churumeira já é um pouco diferente. Esse, até ilustrado aí, é um equipamento para tratar o esgoto da propriedade. Tradicionalmente é usado as fossas sépticas, mas ela, em relação a esse equipamento, é um atraso total, porque isso aí, esse equipamento é um equipamento que tem uma inoculação bacteriana que consome todo o material orgânico, come todo o material orgânico e só sai o líquido que pode ser usado até para doação. Então, muito interessante, evita contaminação do lençol freático, é totalmente vedado ali, né, que é plástico, vocês viram, e a água que sai lá na frente é uma água que pode ser usada para adubar a sua horta, pode adubar o seu pomar na sua própria propriedade. Também para ilustrar, né, trator, equipamentos agrícolas, prazo até 7 anos também, tendo a carência, se caso necessário. E não só o trator que a gente colocou, mas, como eu disse, né, implementos. Todo tipo de implemento que o produtor precisar, encaixa nessa linha. Quem acompanhou aí o anúncio do Plano Safra, né, viu aí que o Moderfrota, a taxa que foi anunciada, 7,5% ao ano. Depois nós vamos falar a nossa taxa para vocês vão ver que a nossa taxa ficou mais em conta do que a própria taxa do Moderfrota. E 7 anos, eu fiz algumas simulações, com tranquilidade a pessoa paga um equipamento aí, vamos pensar em 120, 130 mil, mas tem 200 mil, obviamente, depende do trator que você vai comprar e dos implementos que você vai comprar. Mas o básico aqui, que é pecuária, em torno de 120, 130 mil, você paga aí com a maior tranquilidade. Você pode pagar com pagamentos mensais. Ah, não, mas eu não trabalho com trator, fazendo serviço para os outros, eu trabalho na propriedade. Então, faço pagamento anual, semestral. Não há problema, porque a linha é nossa. Então, portanto, tem uma flexibilidade tremenda. Aí a gente já está partindo para o investimento agrícola, aquele produtor que deseja implantar uma lavoura, o Silas até citou os bragas, aí, ó, a banana. Quem deseja começar a atividade com banana,
prazo de até 5 anos. Se quiser implantar uma lavoura, talvez esse seja o momento, né? Procurar mais oportunidades de negócio dentro da propriedade. Aí a gente coloca o café, implantação de lavoura, né? E aí, se tiver implantação ou a reforma da própria lavoura, a gente pode utilizar essa linha e esse prazo. Agora a gente vai para a nossa parte, que é a parte surpresa. E só um segundinho. Antes de mostrar as nossas taxas, lembrando novamente, relembrando, quando a gente ilustra aqui, algumas lavouras comuns aqui, o próprio Afonso investiu em banana, mais comuns, mas é ilustrativo. Qualquer fruticultura que você for, conforme o projeto, um tempo atrás aí nós financiamos aqui, uma coisa totalmente atípica da nossa região, que é a pimenta do reino. Fizemos até pertinho aqui de Valadares, todo um financiamento para essa linha. Naquela ocasião nós usamos recursos BNDES. Vocês não têm ideia da complicação, da dificuldade, dos rigores e exigências para que a gente conseguisse captar esse recurso para o nosso associado vindo do BNDES. Então, nós vimos nos esforçando ao longo do tempo para ver se nós conseguimos colocar os nossos próprios recursos nas condições equivalentes para que a gente tivesse mais flexibilidade, o que vai acontecer agora. Então, nós vamos anunciar aí, Alessandra, as nossas novas taxas. E com relação a essa questão do BNDES, a própria agilidade foi o que fez a gente criar essas nossas taxas, né? Porque o BNDES ele é muito moroso, muito demorado. Recurso nosso está disponível a qualquer momento, então, rápido, você já tem o recurso disponível. Agora, vamos lá. A primeira taxa colocada foi a taxa pré-fixada. Logicamente, nós tivemos que limitar a pré-fixada em essa mais competitiva. Volta a tela, por favor. Essa mais competitiva é em até 36 meses. Pessoal, o governo anunciou aí, no Plano Safra, como dizemos, várias taxas. Então, tem taxa que vai de 5, 6 e 7,5. 5 para pequeno, 6 para médio, ou grande, né? Produtor, que era 8, voltou para 6. E 7,5 o Moderfrota. Nós fizemos o quê? Nós fizemos o meio entre essas taxas. De 5 a 7,5, nós colocamos de 5,5 a 7. Meio a menos na superior e meio abaixo na inferior. Então, fazendo uma banda de taxa de 5,5 a 7. Essa pré-fixada, ou seja, a taxa já está contratada e nós estamos garantindo. Realmente a gente não pode, especialmente a Crédito Doce, fixar uma taxa em longo prazo, o próprio governo não faz isso, porque se a economia variar demais, a Crédito Doce não há como mudar a regra do jogo. Um associado que contratar uma taxa, se não tiver bom para ele e ficou ruim, ele contrata nova fora, porque digamos que contratou caro uma taxa e melhorou, ele contrata na mesma instituição ou numa outra instituição, outra taxa, e quita a nossa. Agora, nós, depois de fazermos um negócio, nós temos que ir com ele até o final. Então, nós, ainda que estamos acreditando que a economia vai ficar bem conservadora em taxa, acho que veio para ficar uma taxa reduzida, mas nós colocamos em 36 meses, mas colocamos a oportunidade também com a taxa em até 7 anos, que nós vamos apresentar. Essa vai, então, de 5,5 a 7. 5,5 a 7, por quê? Quem fica em 5,5, quem fica em 7? Eu pedi a Alessandra para explicar isso. O que faz variar de 5,5 a 7? A garantia apresentada, o valor da operação, o prazo, o risco, isso tudo que faz essa variação e a gente chegar numa taxa definitiva do produtor. Aí a gente fez a simulação de 30 mil, só para vocês terem a noção de quanto que vocês pagariam de parcela. Aí vamos supor que o produtor caiu na taxa de 6%, 36 parcelas de R$ 910,50. É uma simulação para vocês terem uma noção de quanto que ficou bom. A gente está falando em mensal, né? Mas é óbvio que se o produtor preferir semestral, trimestral, anual, claro que é dentro da capacidade das condições de pagamento, ele tem que definir qual a forma melhor para ele de pagamento.
É comum a pessoa chegar na Crédito Doce e precisando de algum recurso para alguma coisa e quer saber como que nós podemos emprestar para ele. Eu sempre devolvo a pergunta. A pergunta é, como é que a atividade dele vai pagar aquilo? Não é como nós podemos. Então, as nossas linhas realmente são bastante flexíveis, com carências grandes, tem pagamento, como ela disse, bimestral, trimestral, semestral, anual. Por quê? Para contemplar cada tipo de projeto. Porque o que vai pagar é a atividade. Não é nós, não somos nós que vamos ter que dizer como é que a pessoa vai pagar. Né? A gente quer receber, obviamente, mas dentro das condições de cada um. Essa taxa aí que ela mostrou, fizemos uma simulação desses 30 mil, que deu 900 e poucos reais. Volta aí, por favor, Erivelto. 910 reais. Se você multiplicar isso por 36, você vai ver que esse empréstimo, ao longo de 3 anos, ele está aumentando. Ele vai aumentar aí pouco mais de 9% em 3 anos, com esse tipo de pagamento mensal. É super atraente, pessoal. Quem quer trabalhar e quem investir na sua própria atividade, fazendo as coisas certas, não tem como perder. Não tem como perder. Vamos conhecer as outras taxas. Aí nós temos a taxa pós-fixada, que é o CDI, em até 84 meses, aí a gente aumentou o prazo. Aí nós aumentamos o prazo, e atrelado a CDI, e tem aí também uma simulação para vocês verem quanto que fica bem interessante as parcelas, né? 30 mil, a gente colocou como se fosse um produtor que está aí no ponto 3 mais CDI, fizemos em 72 parcelas, 6 anos, né? 494,84 centavos parcela. Acredito que está bem interessante essa taxa e essas parcela e prazo, né? Nós estamos aqui com algumas perguntas, eu agradeço aí o pessoal, porque quando a gente tem pergunta fica muito mais claro. Então, a do Job Domingos, qual que é a taxa de juros para irrigação? Exatamente essa. Volta, por favor, a tela, por favor, aí, por gentileza. Porque normalmente a irrigação não vai ser paga em 3 anos, né, pessoal? Você precisa de um prazo maior, que é um investimento durável, um bem durável, você precisa de um tempo maior para você recuperar. Você faz um curral, você faz uma cerca, isso precisa de prazo, porque é o tipo de investimento que não dá um retorno de imediato, é um investimento de apoio. A irrigação até que já tem um apelo maior, né, que realmente aumenta muito a produção. Então, essas taxas aí, se a gente fosse converter ali, pessoal, hoje, porque a CDI está em 2,25, não, a CDI sempre é um pouquinho menos que a Selic. 2,25 ao ano a Selic. A CDI deve dar uns 2,20 ao ano. Se você compor ali a CDI mais o 0,25, hoje isso é mais ou menos 5,5%, perdão, 5,3% ao ano, aquela primeira taxa. E a segunda deve dar mais ou menos 6,5% ao ano. Por quê? E eu já expliquei. Por que composto com CDI? Porque é longo prazo, pessoal. Aí alguém fala, mas eu não confio, a Selic, a taxa do governo pode disparar. Pessoal, se a taxa do governo vier a subir, é porque a inflação subiu, é porque tudo subiu, é porque a energia subiu, é porque o produto subiu. Está atrelado à inflação. Então, você, investidor, não tem como perder. Então, a taxa composta, já decomposta ali, se a gente fizer, vai dar 5,3 a mais ou menos 6,5, aquela taxa aí, a preço de hoje, né? Há poucos dias atrás ela era maior, o governo abaixou mais um pouquinho. Então, para irrigação, Job, é essa taxa aí que a gente aplica, a não ser que você queira fazer até 3 anos, mas eu acho muito apertado, né? E a irrigação pode ir até 7 anos, mas é muito apertado com 3 anos. E o Trajano perguntou aqui, o Trajano Batista Coelho, qual a taxa de juros para a ração para vacas, para ração de vaca ou de boi. Nós mostramos o boi ilustrativo, né? Mas é ração para boi, para vaca, normalmente é o custeio pecuário, aquela taxa que nós apresentamos de ano. Aquela é taxa fixa, que vai de 5,5 a 7. E a Alessandra explicou, por que 5,5 a 7? Vai depender
do risco que a pessoa já tem no mercado. Ou se é uma pessoa que está sempre pagando em dia, e vai dar um risco baixíssimo. Vai depender da reciprocidade que a pessoa tem. Eu quero financiar a ração para o gado, mas eu não recebo o meu leite no Sicoob. Olha, isso aí é um ponto que onera um pouquinho mais a taxa, porque você não está dando a reciprocidade para o Sicoob. E assim vai. A taxa é tanto melhor quanto maior a reciprocidade sua e quanto maior o seu histórico, melhor o seu histórico de crédito e as garantias oferecidas. No caso do custeio ali, viu, Trajano? Vai de 5,5% a 7% fixo ao ano. Menos de 0,5% na média ao mês. Então, se você comprar a ração ali, como muitos gostam de comprar, e é o ideal, chega ali, né, Afonso, março, abril, já compra a ração. A ração não pode passar de 3 meses, mas se você comprar milho e soja para fazer a sua própria ração, você pode comprar para toda a sua entre-safra a ração de uma só vez. E normalmente o preço do produto sobe muito durante a entre-safra. Então, o que sobe o preço, às vezes, é muito mais do que o juro que você está pagando. E lembrando, Trajano, que o prazo aí é 1 ano, né? A gente ilustrou aí de 5,5 a 7, só para você ver a taxa. Aí está falando 36, mas o prazo para a ração é até 1 ano, como a gente começou lá no início da apresentação. Bom, passa mais uma, por gentileza. Bom, temos também, pessoal, uma opção, que essa opção, com esse Rural Fácil, a gente deu esse nome. Por que Rural Fácil? Porque esta linha, diferentemente das outras linhas que nós apresentamos, todas as outras que nós apresentamos, depende de projeto técnico. É lógico que é um projeto muito simples, especialmente o pecuário, muito simples. Mas, poxa, às vezes você está aí numa feira, você está numa loja, chega lá e quer comprar um equipamento. E você não quer demora, você quer ser rápido no gatilho. Então, essa linha, ainda com taxa bastante atraente, a gente chamou de Rural Fácil, que não depende de projeto técnico. Você vai lá, olha, de 0,79 a 0,89. Só que nessa nós esticamos um pouquinho mais o prazo, para 48 meses, né? Ela é um pouquinho mais cara que aquela outra, porque também não exige projeto técnico, né? E você tem a flexibilidade, vou comprar lá um arado, eu vou comprar logo o arado e não quero depender de projeto e tal. Você pode usar essa taxa, que vai de 0,79, volta aí por gentileza, 0,79 a 0,89%. Ali está o ano, mas está errado. É ao mês, perdão, 0,79 a 0,89 ao mês, ok? E aí a gente aproveita, né, agora que nós divulgamos a nossa taxa, para convidar todos os produtores a procurarem as suas agências, Sicoob, Crédito Rio Doce, renovar o cadastro, levar as documentações necessárias e fazer os investimentos. Acho que a gente está na hora, diante dessa pandemia, mas eu acho que o agronegócio não para e é o que está movimentando o país hoje. Então, vamos aproveitar as oportunidades e fazer investimentos. Sempre foi o agro, né, pessoal? Sempre foi o agro. Então, a gente fica muito orgulhoso, eu particularmente fico muito orgulhoso, está aqui conosco o Afonso, que é um dos fundadores da cooperativa, de ver que nós chegamos nesse patamar, que nós podemos, com os próprios recursos nossos, dos nossos associados, oferecer taxas tão atraentes, tão flexíveis. Então, portanto, quem quer produzir, quem quer fazer acontecer, nós temos as condições de recursos para te ajudar. Hoje a cooperativa tem as condições. Nós vamos, na sequência, pessoal, apresentar a vocês uma outra questão que é importante, que é a evolução. A gente vinha, tudo na vida muda, tudo. Essa pandemia, inclusive, está nos obrigando a tantas mudanças, não é verdade? Aqui nós estamos sem máscara, porque fica difícil falar para vocês, abafado aqui, mas andando aí de máscara o tempo todo, se protegendo. Agora, muito mais, usando as redes sociais, os canais de comunicações virtuais, fazendo videoconferências. Então, mudou muito. E nós vamos mostrar para vocês as mudanças que nós já vimos há tempos implementando, mas agora vamos acelerar as mudanças para o digital. E eu convidei aqui o Wilson para estar conosco, para apresentar. Ele vai entrar
daqui a pouco conosco, já estou pré-anunciando, mas eu estava me esquecendo aqui, estou sendo lembrado que nós ainda vamos mostrar algo que não podíamos esquecer, que é o nosso consórcio, que tem um grande diferencial, e a Alessandra vai apresentar para vocês antes de passar a palavra para o Wilson. Aí a gente pensando em consórcio para o produtor, né, a gente quis ilustrar o que é possível fazer de consórcio para a propriedade, para os produtores rurais. Aí a gente tem para veículos pesados, né, para quem quer fazer um consórcio para comprar um trator futuramente, 7,65 a taxa de administração. Para animais, para compra de semoventes, 10,8. E para veículos, né, veículos leves, a taxa 6,75. Acredito que as nossas taxas sejam as melhores aí do mercado em relação a consórcio também. O Heloísio Fernandes mandou aqui uma pergunta, nós já mostramos, mas vamos repetir. Podia voltar aí, Alessandra, naquela taxa lá para compra de animais. O prazo, Heloísio, para gado de leite, vaca de leite, é até 5 anos, dependendo do projeto. Eu até expliquei, porque se a pessoa compra uma vaca de leite, às vezes, já produzindo, ele não vai precisar de 5 anos. Nos leilões, nós temos colocado aí 3 anos, no máximo, 3 anos e meio, 4 anos, mas às vezes ele compra uma novilha, então ele vai precisar de mais prazo. Então, vai até 5 anos, e as taxas, nós já mostramos que ela vai de CDI, no caso do longo prazo. Se você quiser pegar a taxa fixa, é essa, de 5,5 a 7, fixa ao ano, mas aí só vai até 3 anos. Se você quer levar até 5 anos, especialmente se for novilha, você vai nessa taxa de CDI mais 0,25 a CDI 0,35, que eu já converti para a atual, seria como fosse 5,3% a 6,5% ao ano, dependendo da reciprocidade, das garantias, etc. É a taxa que está posta, está aí na tela para vocês, olha, CDI é um pouco mais confuso, mas vocês têm que aprender a familiarizar com isso, né? Acompanha a nossa taxa Selic. Repetindo, a CDI hoje está, a Selic está em 2, que é a taxa básica do governo, 2,25, mas a CDI está em 2,20, 2,15, então hoje dá 5,3 a 6,5 aproximadamente. Aí foi o consórcio, né? E aí a gente vai aproveitar a oportunidade e falar um pouco dos seguros também voltado para o agro, para o produtor rural. A gente tem um AP que a gente fala não nominativo, que é para funcionários, independente de carteira assinada ou não, também independente do número de funcionários que você tem dentro da propriedade, basta informar o real que você tem lá dentro da propriedade de funcionários trabalhando. A gente ilustrou alguns tipos de acidentes que podem ocorrer, tá vendo? Às vezes está lá no trator fazendo algum serviço, o trator perde o controle e a gente tem muito acidente com isso, né? Graças a Deus, lá em casa teve um acidente desse, o trator acabou por completo. Graças a Deus, o tratorista não teve nenhum mal, mas nós conhecemos várias histórias, inclusive de morte. Então, a gente tem uma outra ilustração aí de uma pessoa num cavalo, aí é comum, né? Abre a tela, por gentileza. É comum um acidente, um tombo, uma cobra. Então, tem tanto o seguro, esse aí é o AP nominado, não nominado, né? Para proteger o seu funcionário. Então, e até funcionários eventuais. Você fala assim, mas nem todos têm carteira assinada, não tem preocupação com isso. Você, desde que você prove que ele estava trabalhando na sua propriedade, vai lá uma pessoa fazer uma cera de cerca, vai lá consertar uma cerca, um serviço avulso. Então, essa pessoa, com esse AP não nominado, ela está coberta. Eu tenho desde a primeira vez, eu comentei isso aqui da outra vez, que eu contratei, nunca mais parei de contratar. Porque, puxa vida, é uma segurança danada. Né? Então, é muito importante para nós a gente ter... O Afonso está falando ali que ele também. E agora, esse seguro da própria propriedade. Deixa eu mostrar aí, Alessandra. E esse seguro AP, pessoal, ele não é caro, é um seguro bem em conta. Agora a gente tem aí o que a gente fala de multirrisco rural, que é o seguro para fazenda, de porteira para dentro, tudo de benfeitorias que tem dentro da propriedade, cerca, curral, casa, sede, a casa dos colonos, cocheira,
ordenha, tudo isso entra aí dentro desse seguro do multirrisco. Aí a gente ilustrou uma coisa que aconteceu muito aqui o ano passado, e que vários produtores nossos tinham esse seguro e acabou que utilizou e conseguiu até quase 100%, a maioria conseguiu 100% de recuperação do prejuízo. Aí a gente está queimando pasto, mas é muito importante ressaltar que a cobertura aí é bens fixos, que seria a cerca, né? Não é o pasto. Não é o pasto. Aí a gente tem aí a questão de, às vezes, propriedades que têm asfalto, estrada muito movimentada. Se o gado sai da sua propriedade e vai para a estrada, vem um veículo, bate, a responsabilidade é do produtor. Aí é a hora que você pode acionar o seguro e também ele cobre todas as despesas. Nesse caso aí de fuga, a gente fala fuga de animais, né, porque saiu da propriedade. Esse animal aí tinha que fugir mesmo, né? Volta aí o animal, porque do jeito que ele está sendo maltratado, coitadinho. Então, esse tinha que fugir. Então, pelo menos te livre. Já que você não está tratando, vai procurar o pasto do vizinho, né? O dono dessa aí. Mas acontecendo um acidente, e é muito chato isso, né? Você é responsável. Então, esse multirrisco cobre isso também. Então, é muito importante. Queimou a sua cerca? O ano passado, o próprio Cantídio teve aqui, eu citei isso da outra vez, são vários. Queimou a fazenda, 100% a fazenda deles. 100%, queimou a cerca toda. E aí foi lá, lógico, fez toda a documentação comprobatória e foi ressarcida a construção da sua cerca. Então é muito importante. Então tem tanto seguro, que a gente chama de AP não nominado. Não nominado porque você não tem que dar o nome lá do qual funcionário. Então você faz por lote, por 5, por 10, por lote de funcionários, dependendo da demanda da sua fazenda. E se tiver ali até 5 funcionários e acontecer algum acidente, está coberto, até 10 está coberto. E tem um seguro, que é um seguro de vida. E esse seguro da propriedade, vai lá, pega fogo, pessoal, vai cocheira, vai tudo. Fogo é aqui, eu ainda espero conseguir passar esse período de seca sem quase ver fogo. Eu ainda sonho com isso, porque é um desastre, né? É um desastre. Só que às vezes acontece o fogo até sem qualquer pessoa colocar uma lata, um vidro lá no meio do pasto seco, pode ter um fogo espontâneo, né? Apesar que ainda muitas pessoas utilizam desse método aí muito atrasado. Bom, agora eu tinha meio que antecipado, né? Estava esquecendo aí do consórcio, do seguro, mas aí nós vamos ter um intervalozinho aqui e vai entrar conosco o Wilson, que vai falar para vocês. Eu convido que você fique por aí, para vocês conhecerem pessoal, daqui a 30 segundos já entra, conhecerem as soluções que o Sicoob tem para você fazer tudo remotamente, aí da sua propriedade rural. Eu lá de casa da fazenda faço todas as transações financeiras. Então, por favor, fique aí, aguarde um pouquinho que o Wilson vai apresentar para vocês. Bom, pessoal, o Wilson está conosco aqui. O Wilson trabalha no setor que a gente chama de OQS, Organização do Quadro Social. Na verdade, esse nome ficou meio complicado. O que é quadro social? É a pessoa responsável para a atenção ao nosso associado. Atenção com ele, tem o Rodrigo, pessoas que cuidam, inclusive, de projetos de desenvolvimento. Nós temos um projeto fantástico chamado GQC, Gestão de Qualidade no Campo. Esse projeto é um projeto de gestão para produtor rural. Nós temos vários projetos para empresários urbanos, em parceria com o SEBRAE. Esse do GQC é com o Senar. Os outros com empresários urbanos com o SEBRAE. Então, nós temos vários projetos, educação financeira, e esses projetos são tocados ali pelo Wilson e pelo Rodrigo. Estamos construindo um projeto agora chamado Cooperação Sem Fronteiras. Já aproveito para pré-anunciá-lo aqui. O que é isso? Cooperação Sem Fronteira. É um projeto que nós queremos apoiar o nosso imigrante. Eu só conheço, historicamente,
nós, infelizmente, às vezes até não muito intencional, outra hora intencional, explorando o imigrante. Vai lá, trabalha igual um doido a vida toda, chega com os bolsos cheios de dólar aí, sem noção, às vezes sem preparo nenhum e sai gastando dinheiro. A gente quer e fará isso. Encontrar essas pessoas ainda no exterior, prepará-las para voltar para o país, prepará-la como aplicar o recurso, prepará-la desenvolvimento profissional. Qual que é o seu projeto? O que você quer fazer? Desenvolvê-la, capacitá-la para quando ela voltar para o país, voltar com o seu projeto debaixo do braço, não chegar aqui perguntando como muitas me fazem. O que eu devo fazer? Quando falam isso para mim, eu tomo um susto. Trabalhou vários anos, chega aqui, está com dinheiro, o que eu vou fazer? Isso, ele tinha que ter sido preparado para voltar para o país. Então, a minha resposta, invariavelmente, é: não faça nada. Fique quietinho, guarde o seu dinheiro, pense, medite bastante, porque senão você vai perder todo o trabalho de anos que fez. E eu vejo isso acontecendo toda hora. Então, o Wilson vai nos mostrar... Inclusive, Silas, aqui, ó, interessante que tem um Jean, está nos assistindo lá, Massachusetts, não sei nem falar esse nome, como é que fala esse nome aí? Você que é mais... Ô, Jean, vou tentar aqui, Massachusetts, que eles pronunciam aqui, ou Massachusetts, na portuguesado, né? Eles falam Massachusetts, aí, mas acho que é por aí. Tá vendo só? Jean, obrigado aí. Saiba que nós podemos atender. Você vê como é que é sem fronteira mesmo, pessoal. Antes eu achava assim, cooperação para além da fronteira. Que fronteira que existe? Que fronteira? Eu tenho uma irmã que mora em Londres. E, graças a Deus, aproveito aqui para comemorar, esteve praticamente morta com essa Covid. A família dela toda pegou, ela já mora em Londres uns 20 anos, mas graças a Deus hoje está super bem. 21 dias de UTI apagada, e graças a Deus voltou. E ela está junto comigo e com meus irmãos, investindo lá na fazenda do meu pai. Ela faz todas as transações financeiras dela por ela mesma, lá de Londres. Então, você aí, Jean, e Jean mesmo, né, Rei, não? Jean, e outros que eventualmente estejam nos assistindo, vocês podem ser nosso associado e pode ter todo o nosso apoio. E eu quero que você seja bem sucedido, viu, Jean? Ô, Silas, tem uma pergunta aqui da Solange Alves. Uma pergunta aqui, pessoal. Fala lá. Se a linha rural serve para comprar trator usado ou somente novo? No nosso caso, para qualquer trator. Não só novo, a pergunta como que é o nome dela? Solange Alves. Solange, como é o que eu falei, a nossa linha se torna muito mais interessante, porque nossa linha depende de nós, não depende das regras do governo. Então, nós colocamos nossa linha. Então, você quer comprar um trator usado, você vai estar no preço, etc. Nós podemos financiar. Qual o problema? Nenhum problema, não tem que ser novo, ok? Estamos à disposição. A Maria da Glória pergunta, se eu pegar 30 mil reais para comprar vaca de leite, qual o prazo de carência? É o que eu disse, Maria da Glória, que pergunta para a vaca de leite se pegar, ela deu um exemplo de 30 mil reais, que foi até o nosso exemplo ali, né? Qual a carência? A carência, Maria da Glória, depende do projeto. Então, eu comprei a vaca, mas ela não está parida ainda. Ela tem que começar a produzir para ter dinheiro para pagar, então põe uma carência. O técnico vai saber, vai pôr lá o quê? Todas estarão paridas daqui a 6 meses, então põe 6 meses de carência. Não, elas acabaram de... não, elas ainda... Falou vaca, né? Mas vai que é novilha ainda, acabou de enxertar, vai gastar praticamente um ano, ou quase um ano, não chega a um ano, para estar no pico da produção. Então, que seja um ano de carência, mas vai do projeto técnico, ok? Mas vamos lá para o digital? Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Wilson, como o Silas bem apresentou. Eu vim aqui hoje apresentar para vocês um pouco do que nós, do Cicobi, né, podemos oferecer para vocês associados e aqueles que ainda não são associados através dos nossos canais digitais. Tá? A gente vai mostrar para vocês aí na tela que nós temos uma infinidade de possibilidades que vocês podem fazer através do nosso aplicativo. Aqui a gente vai passar alguns que são assim que a gente entende que é o mais usado, né, que é comum as pessoas utilizarem, os nossos associados. Mostrar para vocês o nosso layout do nosso aplicativo, que é um aplicativo muito fácil de usar, né, de manusear ali. E não sou eu quem estou dizendo, não é o Silas quem está dizendo, é o próprio usuário quem diz isso. Se você entrar na loja, seja na loja do Android, seja na loja da Apple, é o melhor aplicativo, a melhor avaliação de aplicativos de sistema financeiro é o do Cicobi, tá? E... Só um pouquinho, Wilson. Pois não. Ressaltar isso, pessoal. É a melhor avaliação do sistema financeiro nacional.
A melhor avaliação é do Cicobi, isso já vem há 6 anos consecutivos, ganhamos prêmios na Febraban, tudo de revista especializada em tecnologia, e o próprio usuário que dá a melhor nota. Vocês podem ir lá visitar, a melhor nota que tem é o aplicativo do Cicobi. E se vocês começarem a utilizar, vocês vão ver que realmente o aplicativo é muito fácil, de fácil utilização, e assim, e agiliza a nossa vida quase que 100%, tá? Aqui a gente fala um pouco de pagamento de contas, que a gente consegue pagar pelo aplicativo, até digitando o código de barras. A gente consegue ler o código de barra, né, do boleto, porque às vezes, muitas das vezes, a impressão do boleto fica ruim. Então, quando ele direciona a câmera para o boleto, para o convênio, que seja ali o SAI, CEMIG, enfim, para aquele compromisso que você tem aqui pagar, você direciona ali, não lê, você tem a opção de digitar também a linha digitável, né, desse compromisso. Porque muitas das vezes, como eu já disse, a impressão sai ruim, então a câmera não consegue captar aquele código de barras, então você consegue, inclusive, digitar. E uma outra opção que a gente também tem é através da leitura do PDF, que muitas das vezes a gente recebe por e-mail as contas, né, ou até mesmo pelo WhatsApp, e a gente consegue selecionar esse documento e abrir ele juntamente com o aplicativo do Cicobi, que já vai adiantar assim, a parte da leitura, a parte da digitação. Você vai apenas precisar colocar ali a data do pagamento e a sua senha, e já vai ter o pagamento realizado. E o mais interessante ainda, né, que é o comprovante que você consegue ali enviar por e-mail, enviar pelo WhatsApp, que facilita também, não precisa mais a gente ficar imprimindo papel, imprimindo recibo, a gente consegue enviar pelo e-mail e agilizar isso aí também. Eu fico assustado, eu até compreendo, mas eu fico assustado de ver algumas pessoas com tanta resistência, às vezes, de usar a tecnologia. Conto rapidamente um caso, tem vários, vou contar um. Outro dia um amigo, pessoa que já trabalhou em instituição financeira, repare bem, trabalhou na instituição financeira, empresário, insistiu depois do horário lá, porque ele ia viajar, porque ele tinha que pagar uma conta no Cicobi. Aí eu não aguentei, desci, falei, não tem condição. Fui lá, liberando lá, porque era urgente, entrou lá um pouquinho depois do horário para pagar a conta dele. Aí eu fiquei ao lado dele, o que você vai pagar? Ele ia pagar uma GPS, ele é síndico do prédio dele, pagar GPS dos trabalhadores lá do prédio. Falei, mas por que você quer pagar isso dessa forma? Ele falou assim, não, eu faço cheque, faço cópia do cheque, recibo, mando para o contador. Então, enquanto eu estava com ele, ele falou, ok, então deixa eu te mostrar que eu paguei minha GPS esses dias no meu vaqueiro, abri o meu celular, entrei na GPS, o que você quer? Ah, eu quero o recibo. Peguei o recibo, mandei no celular dele, você quer que eu... Ou seja, enquanto você saiu da sua loja, caminhou para aqui, veio aqui, depois tem que mandar lá no contador o recibo, eu dentro da minha casa, ou você dentro da sua casa, já entra, paga, emite o recibo e manda para o contador. Aí ficou assim, passou a fazer. Ainda bem que foi a última vez, ele passou a usar o meio. Mas assim, às vezes a gente não para pensar, pessoal. Horas de serviço que você ganha, por quê? Porque aprendeu a usar uma tecnologia. O risco também, né, Silas? A pessoa sair de casa, encontrar um lugar para parar o carro na rua, e, sei lá, acidente. Então a gente consegue minimizar tudo isso através do uso do nosso aplicativo. A gente também consegue mostrar para vocês aí a transferência, né, que é comum a gente fazer a transferência entre contas. Você vai apenas digitar lá, se for transferência entre Cicobi, você vai fazer apenas com o número da cooperativa e conta. Agora, se for uma transferência para outro banco, aí você vai precisar de nome, CPF, agência e conta, tá? A gente consegue fazer a transferência através da digitação da conta de destino. Feita uma vez a transferência, ela vai ficar ali salva como recente, transações recentes, então você vai conseguir... Se você, por exemplo, eu peguei um dinheiro e transferi para o Silas. Na próxima vez que eu precisar transferir para ele, eu não vou precisar perguntar a ele conta, agência, já tem ali salvo no meu telefone para poder fazer uma futura transferência. Parece que fica o quê? Uns 60 dias, esse que eu só fiz a transação, porque com o tempo ela sai. Sim, na verdade é o tempo, se você fizer outras, ela vai sobrepondo aquelas recentes. Ah, tá. Porque fica lá aquela transferência, se você tiver uma certa regularidade, ela sempre estará lá. Agora, se você quiser que ela sempre esteja mesmo, basta você cadastrar o favorecido, aí fica lá. Que inclusive até possibilita o envio de um valor maior depois do favorecido cadastrado. E também tem essa nova solução que é através da transferência digital.
A transferência digital, a gente consegue fazer ela... Eu entro aqui no meu aplicativo, gero um QR Code, gero um link e envio o exemplo. O Silas está me devendo. O Silas pegou um dinheiro emprestado comigo aí, que as coisas não estão fáceis, né? Pegou um dinheiro emprestado comigo, ele tem que me pagar. O que eu faço? Eu gero esse QR Code, mando para ele, ali ele já vai ter como fazer a transferência sem precisar de eu mandar, sem precisar que eu mande para ele, né? Os dados da minha conta já consegue agilizar também isso. A gente fala agora do saque, né? Do saque no caixa eletrônico, que você consegue realizar o saque lá com o seu cartão no caixa eletrônico apenas com a digitação de senha e essa autenticação positiva é a famosa senha de letras que a gente usa no nosso caixa eletrônico. Então você consegue sacar o seu dinheiro no caixa eletrônico com a digitação de senha e digitando a autenticação positiva. E junto disso também duas soluções mais novas, né, recentemente utilizadas pelo Sicoob, é o saque digital, que é o saque sem cartão, e o saque digital. Por que são diferentes uns dos outros? O saque sem cartão, você consegue enviar um código, talvez você não precisa, você não está ali com o seu cartão, ou você não está na cidade, precisa que alguém pegue algum recurso, você envia o código para a pessoa, para aquela pessoa que você precisa transferir, passar algum recurso em espécie, ele consegue ir no caixa eletrônico e fazer esse saque. O saque digital é um saque que você faz com o seu telefone no seu aplicativo. Você vai à agência no caixa eletrônico, não precisa da utilização do cartão, até por conta de segurança mesmo. Você pode deixar o seu cartão, a sua bolsa no carro ou em casa, você vai só com um telefone, digita ali sua senha, digita o valor que você quer e faz o saque. O saque sem cartão ele tem um limite de R$300. Agora o saque digital, que é feito com QR Code, é o mesmo limite do caixa eletrônico, você consegue sacar até R$2.000 diário. Então são 3 opções aí, né, pessoal? Com o cartão, que é o mais tradicional, você vai lá, passa o cartão, aquela senha de verificação lá, de letrinhas, aquilo é para evitar que roube a sua senha, né? Então, mas já tem um bem mais moderno que te ajuda. Você pode estar lá dentro do carro, antes de chegar ainda no autoatendimento, entra no seu aplicativo e autoriza no seu aplicativo o saque. Aí vai gerar, você vai uma leitora de QR Code. Aí quando você chega no caixa automático, você abre lá, a hora que abrir lá aparece o QR Code, você lê com o celular já manda um comando para o caixa eletrônico para te entregar o dinheiro. Então você não toca em cartão, ninguém vai ver você digitar nada lá, realmente é muito bacana. E esse último que ele falou, que é o sem cartão, sem nada, sem QR Code, quando eventualmente você tem um filho, uma pessoa que está em outra cidade, e você tem que mandar um dinheiro para ela. Ele é limitado, é R$300, mas você manda, você gera um código de segurança, né, esse saque sem cartão, você manda esse saque sem cartão para a pessoa, mas você manda um código para ela, saca na sua conta, até R$300. Eu usei muito isso quando tinha um trabalhador fazendo um serviço para mim, na fazenda, nós estamos aqui falando de pessoal do agro, né? E ele me filmava a cerca, o conserto que ele fez, eu mandava o dinheiro, ele sacava sem cartão direto da minha conta, não precisava nem encontrar com ele. Eu quero só aproveitar, pessoal, e lembrar a vocês de que tem várias pessoas aqui ao vivo assistindo, mas eu gostaria que você soubesse, até divulgasse, para que outros que queiram saber, conhecer sobre essas linhas, sobre essas modalidades digitais, possam compartilhar com a turma para que o pessoal possa ver depois, possa assistir na hora, porque agora para muitos é difícil esse horário, a pessoa parar para estar assistindo a gente aqui. Mas compartilhem, falem com seus amigos aí, para que as pessoas conheçam essas linhas do Sicoob e também o aplicativo do Sicoob. Isso, agora a gente vai entrar aqui na parte que fala de depósitos, né? Que nós temos a opção tradicional, que é o depósito de cheque no caixa eletrônico, né, que é feito ali no envelope, e tem uma solução nova agora, que você consegue fazer também através do aplicativo, que é o saque, o depósito de cheques através do aplicativo. Você tem a opção lá de depósito de cheques, caso você não encontre na aba lateral, você tem a pesquisa lá que você consegue clicar no campo de pesquisa, pesquisar depósito de cheque, vai te dar essa opção. O que você precisa fazer? Você precisa tirar a foto, vai tirar a foto ali do cheque da parte da frente e da parte de trás do cheque, tá? Cada depósito você pode fazer ele individualmente, você pode fazer
um compilado, um lote de depósito de cheques. As regras de compensação do cheque são as mesmas do depósito tradicional. Então, ele vai compensar na sua conta ali com um dia, né, ou 2 dias, e feito a compensação do cheque, você vai aguardar 30 dias e incinerá-lo. E caso o cheque seja devolvido, você precisa levar à sua agência para efetuar o carimbo da devolução do cheque. Tem alguma coisa para acrescentar, Silas? Não, tá vendo, pessoal? A gente fica assim, é tanto recurso para você resolver em casa. Eu me lembro que uma grande empresa aí, que até me assustou, uma grande empresa que está espalhada por aí, quando ela descobriu que nós tínhamos esse depósito, nós fomos também pioneiros, hoje não, vários fazem, mas fomos pioneiros, passou a fazer em todas as suas unidades depósito em cheque. Olha que coisa bacana, acabou de receber um cheque lá, já faz o depósito. Mas se até que viesse deslocar, às vezes 50, 100, 200 quilômetros para ir na instituição financeira, para levar também, aquele né? cheque, o risco. Então, hoje a modernidade está dentro da nossa casa, tem que aproveitar e saber usar. Isso. E nós também temos uma infinidade de como eu disse aqui, o Sicoob.net, né, que é esse aplicativo do gerenciamento da nossa conta, que é o Sicoob.net. Além desse, a gente tem outros diversos aplicativos, né? O Sicoob Card Mobile, que ele faz o direcionamento do seu cartão de crédito. O Sicoob Mapas, que vai te mostrar ali, independente de onde você estiver, onde tem um Sicoob mais próximo, se é ponto de atendimento ou se é agência, se é caixa eletrônica apenas. A gente tem a IU, que é uma conta digital do Sicoob. A gente tem a Cipag, o aplicativo do Cipag, né, que você consegue fazer o gerenciamento da sua maquininha, conta o que vai receber, o que vai entrar ainda. O Minhas Finanças, que é um aplicativo muito interessante de educação financeira, que você consegue ali gerir a sua vida financeira de fato, o que você gasta, onde você poupa, enfim. A revista Sicoob, que mostra as informações do Sicoob, do sistema Sicoob, né, de forma sustentável ali, através do digital também. O Cop Certo, que é o de cartões de vantagens, e o Faça Parte, que já foi até citado anteriormente aqui pelo Cantídio, que é um outro método de entrada na cooperativa. Nós temos o método de entrada tradicional, que é aquele que você junta os seus documentos, né, vai até a cooperativa e abre a sua conta, associa e abre a sua conta. E o Faça Parte, ele te dá essa mesma opção de associar-se a uma cooperativa, de ter uma conta corrente na cooperativa, aplicações, investimentos, mas tudo de forma digital. Então, você pode associar-se à cooperativa, seja de modo tradicional, seja de modo digital. Você, produtor rural, pode procurar a cooperativa. A gente tem uma equipe lá com o Ica, o Kennedy, a Jéssica, todos ali capitaneados pela Alessandra, né, que esteve aqui agora há pouco. Então, você pode procurar a cooperativa, que vai ter pessoas ali capacitadas para poder te atender. Não só fisicamente, mas também através dos meios digitais que a gente viu aqui, várias opções que a gente tem para poder atender você associado. O Márcio Rabelo Ferreira pergunta: é possível fazer o depósito de um cheque pré-datado, por exemplo, daqui para 8 meses? Daqui para 8 meses, o primeiro que você tem que se atentar é quanto à prescrição desse cheque, né? Porque vai depender da data que tiver a emissão do cheque. E você vai conseguir fazer ele separado. Caso seja só um pré-datado, você vai colocar a data de depósito dele posteriormente. Então vai ficar a imagem captada e a data posterior. Só, Márcio, lembrando, o cheque, sempre é bom lembrar isso, é ordem de pagamento à vista. Mas a gente tem esse hábito de pré-datar, de negociar. Então, na hora que for pré-datar lá, certamente você sabe disso, ter o cuidado, a pessoa não pode pôr a data daquele dia, porque se vencer 6 meses, ele perde a validade, ok? Então, deixa a data para colocar depois, mas se você combinou com 8 meses, você programa ele para 8 meses. Portanto, tem jeito de fazer, mas tem esses cuidados, né, de não colocar a data errada, né? Também é bom lembrar, não foi dito aqui, eu fotografei ou escaneei o cheque, coloquei e deu problema. Se o cheque tiver rasurado, pessoal, e rasura, especialmente agora que é escaneado, por favor, se alguém errar o cheque, consertar a letra, pede para fazer outro, porque cheque rasurado, o pessoal está cortando mesmo, porque pode ser indício de fraude. Então a gente quer um cheque todo escrito certinho, sem nenhuma emenda, para não ter problema. Portanto, é possível fazer, Márcio?
Ô Silas, tem aqui, ó, agora, voltando àquele assunto que você começou citando, a Solange participou, Solange e o Murilo participaram do GQC, então é que você citou, né, o GQC, ela agradeceu a oportunidade, a parceria que a gente fez com a cooperativa e com o Senar para ela poder participar, que ela fez e recomenda, tá aí nos comentários, né, a respeito do GQC. Obrigado aí, Solange, Murilo. E ela disse aqui que esse Cicobi de fato está junto com o produtor rural. A gente fica orgulhoso desse reconhecimento. A gente trabalha para isso, Solange. A gente luta para isso. Na verdade, a gente existe para isso. Está aqui um fundador, está aqui perto da gente, Afonso. Quando foi criado o Cicobi, foi criado com essa proposta. Ela existe para o produtor rural. Se ele, ou para os associados, empresários, sei lá o que for. Antes era só produtor, agora não. Pessoa física, profissional liberal, produtor rural, todo tipo. Antigamente o pessoal achava assim, vai entrar as outras classes aí e vai prejudicar o Cicobi. Pelo contrário, foi aí que nós crescemos, foi aí que nós ficamos muito mais fortes, porque o dinheiro não tem carimbo. Então, na medida que mais pessoas participam do Cicobi, nós estamos chegando próximo, dou uma notícia para vocês, bem próximo, certamente chegaremos esse ano, a 400 milhões de ativo total. Quem poderia pensar nisso quando foi criado o Cicobi? 400 milhões? Então, logo, logo, nós vamos estar batendo, logo, mais uns anos aí para frente, casa de bilhão em ativos, na medida que mais pessoas participem e façam parte, cada vez mais, nós vamos poder apoiar o nosso associado. Por exemplo, a turma que é empresária está saindo a linha aí do Pronamp para os empresários, esse aí para financiar a folha com essa crise. Não é? Nós estamos falando aqui para produtor rural, mas, inclusive, tem um produtor rural, empresário rural, que está fazendo conosco, demandando conosco, para pagar toda a folha dele, uma linha do governo que a Credidoce não ganha um centavo com ela, que é 3% ao ano, era 3% ao ano, e essa linha, e ainda nós temos colocar 15% do recurso, 85% é do governo, 15% é nosso, então 15% do risco é nosso, ainda sem ganhar nada, um centavo, nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer, se você não ganha nada? Porque nem sempre nós temos que a cooperativa ganhar, porque ela ganha é do produtor mesmo, quando a gente ganha é do próprio associado. Às vezes a gente tem que dar as mãos para a pessoa atravessar essa fase difícil que nós estamos atravessando aí da Covid. Então nós vamos usar esse recurso do governo para pagar folha de empresários que queiram, tem uma limitação, ele não pode demitir, reduzir o quadro, demitir pode, não pode reduzir o quadro de funcionários, então tem essas regras, mas permite um financiamento a 3%, já pensou? Que coisa maravilhosa? Então nós estamos aí para atender mesmo os nossos associados. Ô Silas, vamos cumprimentar aqui e agradecer a audiência do presidente da nossa cooperativa, o João Max, está parabenizando o sindicato pelo importante canal de comunicação e ao Cicobi pela belíssima apresentação. Quando você falou aí, o pessoal escutou? Eu tenho que repetir? O Erivelto está dizendo aí, a fala do João Max, agradecendo a iniciativa do sindicato aí, de que criou esse canal maravilhoso de comunicação. Já existia o canal, né? Mas precisou da Covid para despertar a gente, mas o canal já existia, mas a gente fica congelado, sem ação. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas, Deus dá as dificuldades para a gente acordar para elas. Então foi muito bacana a atitude, muito profissional esse café virtual do Sindicato Rural. E também está gostando aí o João Marques, elogiando que a apresentação está bacana. Ô, João, fala com a turma aí para compartilhar, compartilha aí nos nossos grupos aí, do Minas Rural, do próprio Sindicato Rural, tem um grupo grande, para que o pessoal possa assistir depois e conhecer. Porque às vezes o pessoal fica chorando aí, tem tanta coisa boa acontecendo. Então, convida a turma aí para assistir. Obrigado, viu, João, pelo prestígio aí. E finalizar dizendo que só é um aplicativo completo para realizar sozinho mais da metade das transações financeiras do Cicobi Crédito Rio Doce. Então, vocês viram aí algumas das opções, né, algumas das opções mesmo que a cooperativa tem, que o aplicativo possibilita para o associado, fora uma outra infinidade de funções, né, que o nosso aplicativo tem. O demonstrativo de imposto de renda mesmo, que a gente consegue também fazer pelo aplicativo, gerar ali o PDF, enviar para o contador, sem a necessidade de ir à agência, né, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, assim, tem uma outra série de infinidade de opções no aplicativo, que se você baixar o aplicativo e for ficar fuçando ele lá,
curiosidade mesmo, olhando o que dá para fazer, claro, sem digitar sua senha. Enquanto você não digitar sua senha, você não movimentou nada na sua conta. Então você pode ficar tranquilo ali, consultando o que você pode e não pode fazer ali pelo aplicativo, que com certeza, numa hora que você tiver ali de mão atada, você vai falar, opa, dá para fazer no aplicativo, eu vi aquilo aquela hora, dá para fazer ali, então vai poder facilitar muito a sua vida aí. Essa é uma dica rural, fuçando, entendeu? Você entra no aplicativo, sem que faça a transação, você pode ir pesquisando, entrando em todos, conhecendo tudo que tem lá, porque depois você já sabe, já estudou. Então é moderno isso, viu? Então você vai fuçando lá, que você vai descobrindo. Bacana, Wilson. Muito obrigado pela participação, muito obrigado ao Afonso, ao nosso presidente do Sindicato Rural, pela oportunidade. A gente espera estar aqui outras vezes, realmente esse canal é fantástico, a gente tem a oportunidade de chegar em tantas pessoas, de pessoas como tivemos aí a presença aqui, Jean, né, o nome dele, lá nos Estados Unidos, creio, Estados Unidos, Massachusetts, e pessoas espalhadas pelo mundo que estão junto conosco. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos. Silas. Agostinho, isso. Da Emater também está aqui, em nome da Emater, parabenizando o sindicato, da pessoa do Afonso e a equipe e o Cicobi pela essa transmissão e pela proatividade em usar esses meios de comunicação. Não sei se ouviram bem o Agostinho da Emater, nosso amigo lá da região de Virginópolis, lá daqueles lá de lá, que comanda lá a regional da Emater de lá. Agradecer, está agradecendo aí, está parabenizando pelo trabalho. Agostinho, fala para o pessoal aí, mostra para o pessoal as condições que nós temos, tá ok? Sim, tem mais um. Ah, tá, Agostinho agora está aqui. Ô, Agostinho, desculpa aí. É porque ele esteve lá, viu, Agostinho? O pessoal está me corrigindo aqui. Você esteve lá, eu te conheci, foi lá naquela região, mas vocês andam demais. Tem mais um aqui? Mais uma pergunta aqui antes de a gente... Geraldo... Não, aqui, ó. Márcio. Márcio Ferreira. Sobre financiamento de bois para engorda. Tem? O Márcio entrou atrasado. Ô, Márcio, desculpa. Mas rapidinho, Márcio. Não tem problema, depois pode ver aí, você tirar mais dúvida, mas com certeza... com financiamento, juro fixo de 5,5% a 7%, dependendo da reciprocidade, das garantias, dependendo do risco do associado, vai de 5,5% ao ano a 7% ao ano. E com carência e com forma de pagamento flexível, viu? Estamos aí à disposição. Se você quiser pegar conosco lá, nós confiamos em você. Pode buscar lá que você tem crédito lá, viu, Márcio? Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Um bom dia a todos, muito obrigado aí pela audiência, pela presença, muito obrigado mesmo, Sindicato Rural, muito obrigado a todos. Muito obrigado aí pelo apoio, viu, Erivelto?